Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa a Mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 25, trecho 25, do dia 17 de fevereiro de 1929. A alma que vive no divino querer é inseparável dele. Exemplo da luz. Estava fazendo meu giro nos atos do Fiat Divino, mas com uma opressão que me tirava a vida pelas habituais privações do meu doce Jesus. Tudo era fadiga e amargura indescritível. Me parecia que aquela divina vontade que me dava a vida e que possui mares imensos de luz, de alegria, de felicidade sem fim, para mim haviam-se atravessado nuvens de opressão e de amarguras, pelas privações daquele que, tendo vivido e crescido tanto tempo juntos, agora sua ausência me forma as nuvens para amargar-me a luz e a felicidade de sua mesma vontade. Ó Deus, que pena! Tudo era fadiga e amargura indescritível. Ficar sem ter intimidade com Jesus, assim, no sentido de estar ligado a Ele, conectado a Ele, compreendendo, atento a tudo que Ele está mostrando, que Ele está dizendo no nosso interior, nos dá uma amargura indescritível. Não é possível mais imaginar a vida de quem está vivendo o querer divino sem sentir isso, sem perceber isso, sem que isso aconteça. É cansativo, dá uma fadiga, né? Dá um cansaço assim de viver, porque pesa a vida longe de Deus. Não é possível viver sem esses imensos mares de luz, né, de alegria e de felicidade sem fim, né, que a Luísa descreve aqui, que é a vida na divina vontade. Né, é um mar imenso de luz. Né? Ontem eu estava assistindo um filme que chama Sem Ar, um filme de duas personagens, duas irmãs que mergulhavam. E é incrível, assim, elas estavam com uma lanterna, né, para iluminar o fundo do mar, mas é uma imensidão tão grande, tão linda, o fundo do mar, quando ele está iluminado, assim, toda aquela vida, né, que tem no fundo do mar. E aí, conforme elas iam mergulhando, as duas irmãs, elas tinham chegado a 6 metros de profundidade. E ainda elas queriam chegar a 15 metros de profundidade. Elas estavam com roupas de mergulho, bem preparadas, né? Mas no mar da divina vontade, nesse oceano imenso, né, sem fim, não precisa de aparelhos nenhum, né? A única coisa é ter o desejo de mergulhar e cada vez mais fundo, né? E ao contrário do mar verdadeiro, que quanto mais profundo, mais escuro, mais trevas, né? Mais escuridão, que às vezes nem
aquela lanterna, né, dos mergulhadores é capaz de iluminar, se for uma lanterna pequena, né, não muito potente. O contrário, o mar da divina vontade, quanto mais a gente mergulha nos conhecimentos, né, porque esse mar é mar de conhecimento, porque essa luz que nós vamos adquirindo, né, que nós vamos sendo envolvidos nela, esse mar de luz é o conhecimento de Deus. E quanto nós mais mergulhamos, mais iluminados nós ficamos, mais claro vai ficando, mais as coisas vão se tornando mais visíveis para os nossos olhos humanos verem a vida espiritual, né? É uma coisa que só quem vive mesmo que vai compreender o que eu estou falando, porque vai mostrando assim, vai ficando muito claro muitas coisas que antes eu não entendia, muitas coisas que estão na Bíblia, em tudo que eu leio sobre Deus, muitas coisas que antes eu não compreendia, agora eu compreendo, né? Graças ao livro do céu e as meditações e as partilhas que nós fazemos no nosso grupo de WhatsApp, que são essas luzes que vão iluminando esse mar. E quanto mais se mergulha nesses conhecimentos destes escritos do livro do céu da Luísa Picarreta e da mística Maria Valtorta, que conta tudo o que aconteceu com Jesus, Maria, os apóstolos e toda a vida dele, desde antes de nascer até depois de morrer, né, Jesus. Tudo isso nos faz ter uma dimensão assim infinita de conhecimento e esse conhecimento sobre a divina vontade, sobre quem é Deus e o plano dele e tudo mais é uma coisa que só vai começar aqui na Terra, né? O reino da divina vontade que o livro do céu traz, né, com a meditação, com a consagração à divina vontade, esse dom da divina vontade, ele traz um conhecimento, uma luz que só começa aqui e vai terminar no céu por toda a eternidade, vai continuar, né? Não tem fim, porque é eterno como Deus é eterno. E para a Luísa, né, mais ainda porque ela estava habituada a ver Jesus visivelmente, né, a sentir o toque dele, né, a ter um contato físico assim, mas espiritual, é claro, né, mas ela tinha tudo isso com ele e quando ele não aparecia, né, porque ele estava castigando, ele estava enviando castigos, né, para a humanidade, então ela sentia a ausência dele, porque essa dor que ela sentia é porque ela sabia também que ele estava, né, enviando os castigos para a humanidade, né, merecidamente está recebendo porque não quer saber, né, deste dom divino, né, da divina vontade, não quer saber dele, né, ele é a divina vontade, então ele realmente, né, faz de tudo, né, até os castigos, os próprios castigos são uma manifestação do amor dele pelas criaturas. Mesmo assim, né, muitos não se convertem. E ela sentia, né, se amargar, né, e ela sentia essa ausência dele, né, como que uma nuvem de opressão, né, caía sobre ela. Mas era um estado de ânimo, né, que aqueles que estão vivendo esse dom da divina vontade, estão vivendo essa vida divina, esses que, como eu, estudam e meditam este livro, essas pessoas, nós passamos, né, por esses estados de ânimo que são os estados de ânimos de Jesus, né? Tudo que ele sente, né, muitas vezes ele permite que nós sintamos também, quando nós vemos alguma situação, né, em que ele está sendo muito ofendido e dá uma dor muito grande na nossa alma, que é a dor que ele sente, né, em ver a criatura daquele estado, né, sendo que os pecados já foram perdoados, era só a pessoa tomar posse e não pecar mais. Mas a pessoa se acha pecadora ainda, e por se achar pecadora, ela talvez pense, já que eu estou no pecado, então eu vou
mergulhar nele de cabeça mesmo, porque eu já não tenho mais jeito, então eu vou me entregar ao pecado, né? E Jesus sofre muito ao ver essas almas nesse estado, que é o sofrimento que nós sentimos também. Mas, enquanto segui os atos do Fiat Divino nesse estado, meu amável Jesus, movendo-se apenas em meu interior, me disse: minha filha, ânimo, não te oprimas muito. Tu deves saber que quem vive na minha divina vontade é inseparável dela e de mim. Ela é semelhante à luz, que contém luz, calor e cores, que, embora diferentes entre eles, ainda são inseparáveis. A luz não pode, nem pode ser, nem pode ter vida sem o calor. O calor não pode ter vida sem a luz. E as cores são formadas pela força da luz e do calor. Um não pode estar sem o outro. Uma é a vida, uma é a força. Então, Jesus, que gosta muito de fazer comparações, agora vem falar que a divina vontade é semelhante à luz e que contém luz, calor e cores. Que a luz é diferente da cor e diferente da luz. E embora cada um seja diferente do outro, são inseparáveis, porque a luz, ela não pode ser, nem pode ter vida sem o calor, e o calor não pode ter vida sem a luz. Então, me remete ao sol, né? Que o sol, ele tem luz e calor, né? E através da luz e do calor do sol é que as flores têm cores. Então, eles, né, juntos, o calor e a luz, eles fazem com que as cores, elas sejam formadas, elas sejam diferenciadas, né? Entre elas, várias cores surgem por causa desse poder que o Sol tem de emitir calores e luz, né, sobre a Terra, né, iluminando tudo e através do calor fazendo com que também as sementes, né, germinem, brotem, né, cresçam, e aí vem a luz e o calor para poder dar as cores. Assim é na divina vontade, porque a luz na divina vontade é o conhecimento e o calor nos remete ao amor. E os dois juntos, o conhecimento e o amor, eles formam uma só vida e uma só força. Para quê? Para que a criatura, né, possa receber, né, toda essa vida divina que é formada na alma. Então, a divina vontade é como o sol, né, que ilumina a alma e que produz a luz do conhecimento, o calor que aquece, né, que faz com que a alma se sinta amada, que se sinta ali a presença de Deus, e isso forma essa força para que a criatura possa viver nessa vida divina. E Jesus continua dizendo: a luz, o calor e as cores começam a vida juntos, continuam-se sem separar-se jamais e se devem morrer, todos em um golpe terminam a vida. Então quer dizer que se a luz, o calor e as cores, né, que começam junto, imagine, né, o sol, né, que emite a luz dos seus raios, o calor, né, que produz o sol e as cores que são formadas, né, eles estão sempre juntos, eles não se separam. E se deve morrer, né, se o sol, por exemplo, deve morrer, não aparecer mais, então acaba a vida na face da terra. E Jesus diz então que assim é a inseparabilidade da alma que vive na minha divina vontade. Ela é inseparável de mim e de todos os atos do meu Fiat divino. Ela entra na vida da luz e do calor do meu querer divino e adquire a vida de sua luz e de seu calor.
E assim como seu ato incessante pode-se chamar a multiplicidade e infinidade de seus atos, cores que produz minha divina vontade, assim a alma forma um só ato com ela. Jesus, através dessa comparação, ele quer dizer que a luz, o calor e as cores, né? Imaginando, por exemplo, o sol, eles começam juntos e terminam juntos, porque a luz ilumina, né? O calor aquece a terra e produz as cores, né? Em tudo que a gente vê. É a luz do sol que faz com que nós nosso olho possa ver as cores. Então, elas começam juntos, né, e continuam juntas, não se separam. Se o sol morrer, por exemplo, a vida termina num golpe, porque sem o sol não há luz, a terra ficaria uma escuridão, umas trevas, o calor não aqueceria a terra e ficaria tão gelado que morríamos congelados. E também o sol sem luz e sem calor também não produz flores, as cores, né? Então, se eles são inseparáveis, a luz, o calor e as cores, também é inseparável a alma que vive na divina vontade. Ela é inseparável de Deus e dos atos que Ele realizou ao criar todas as coisas. Então, a alma ela entra na vida da luz e do calor do querer divino, luz do conhecimento e calor do próprio querer, da própria vontade de Deus, né, que é amor, e adquire a vida da sua luz, né, a vida do seu conhecimento e do seu amor. E assim como o ato incessante, né, do sol, né, de produzir luz, calor e cores, então a divina vontade também é um ato incessante, porque é o ato único de Deus e pode chamar a multiplicidade e infinidade de seus atos. Então os atos se multiplicam e se tornam infinitos, os atos na divina vontade, e produzem as cores da divina vontade e forma um só ato com a divina vontade, a alma da criatura que vive esse querer divino. E Jesus continua: você deve saber que é tal e tanta a inseparabilidade de quem vive em meu divino querer, que quando a eterna sabedoria criava o céu, o sol e todo o universo, você estava junto comigo e corria em meu fiat divino como luz, calor e cores. Eu teria cuidado muito bem de fazer um só ato de minha vontade sem minha pequena filha ou de quem viva nela. Seria como se me faltasse a força da luz, do calor e das cores. Isso não pode me faltar e por isso é inseparável de mim. Por isso, ânimo e não te oprimas. Então, Jesus está explicando para nós que quem vive na divina vontade, quem recebe esse dom já estava com Jesus quando ele criou o céu, o sol e todo o universo. Porque quando ele criou tudo no fiat divino, ele também criou aqueles, né? Ele também criou os primeiros pais nossos, Adão e Eva, com esse fiat divino, assoprou neles a vida divina, mas como o ato único de Deus, ele abrange tudo e todos, presente, passado, futuro, tudo num ato só. Então, os filhos da divina vontade, ou a Luísa, eles já estavam presentes na criação do universo. E Jesus disse que se faltasse, né, a pequena filha da divina vontade, que era
a Luísa, que ele já via ela já no ato único, era como se faltasse a luz, o calor e as cores. Isso não pode faltar. Por isso que quem vive na divina vontade é inseparável dele. Porque lá no ato único ele já viu quem seriam esses que viveriam essa vida divina. E ele já sentia a presença ali naquele ato. É uma coisa muito difícil para compreendermos, mas é preciso entender o ato único de Deus, né? Que quando ele pensou em criar, ele pensou em tudo, tudo, né? Do início ao fim, cada detalhe. E quando ele falou Fiat, que foi esse Fiat da criação, primeiramente, ali já estava embutido o Fiat da redenção e o Fiat da santificação, que é esse que a Luísa Picarreta está trazendo para nós, né? Através do conhecimento deste dom, agora através do livro do céu. Então, tudo está neste ato único. Então, Jesus ele explica mais a respeito disso. Ele disse, a Luísa, né, respondeu para ele porque ela ficou admirada com isso que Jesus acaba de dizer para ela, né, que ela estava presente na criação. E ela disse assim: meu amor, se isso fosse que em todos os atos da tua divina vontade entro eu no meio, Adão, antes de pecar, possuía teu fiat, assim que quando ele pecou também eu estava, e isso não gostaria. E Jesus respondeu para ela: minha filha, tu deves saber que na minha divina vontade está o ato permissivo e o ato querido. O ato permissivo é quando Deus permite, né, que aconteça determinada coisa, mas não é aquilo que é da vontade dele. O ato querido é o que é da vontade dele, vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a vontade divina. O ato querido, o ato permissivo não, é o que ele permite que aconteça, né, mesmo não sendo a vontade dele. Então ele diz que na queda de Adão esteve o ato permissivo, que ele permitiu, mas não querido por ela, né, pela divina vontade. E no ato permissivo, a luz, o calor e a multiplicidade das cores de minha divina vontade se põem a um lado e ficam intangíveis, sem misturar-se no ato humano. Então, quando ele permite, né, alguma coisa que aconteça, que não seja na divina vontade, a luz, que é o conhecimento, o calor e as cores, né, o amor dele e aquilo que dá vida, que colore, né, que traz alegria, felicidade, eles se colocam de lado, ficam, né, intangíveis, sem se misturar no ato humano, mas em troca, no ato querido, quando é a vontade de Deus, eles formam um só ato e uma só coisa. Assim acontece o ato na divina vontade. Aí ele fala do sol, né? Que se o sol ele passa sobre uma sujeira, se a luz do sol fica manchada, não, né? A luz fica sempre luz e a sujeira ficam sempre sujeiras. A luz triunfa sobre tudo e fica intangível a tudo, né? Não se modifica, não se altera, né? Seja que a pisem, seja que invista as coisas mais sujas, porque em sua vida de luz não entram coisas estranhas à luz. Então o sol é luz e na vida dele, que é vida de luz, não entram coisas que não sejam luz. Não entra imundície, não entra sujeira, não entra escuridão, né? A luz do sol vai ser sempre luz, sempre iluminando. Mas que sol é a minha divina vontade. A divina vontade dele, ela é a luz que corre em todos os atos humanos, mas ela não se modifica apesar do mal da criatura, né? Da pessoa ser uma criatura que está longe da vontade dele, que está fazendo coisas
da sua própria vontade, que está ofendendo a Deus muitas vezes com pecados graves, né? A divina vontade, ela é luz, ela está em todos os atos humanos, mas só entra na criatura quem, né, a divina vontade, quem quer ser luz, calor e cores. A partir do momento que a pessoa recebe o conhecimento desse livro do céu, compreende, né, esse ato único, compreende o que é o plano de Deus, né, que a criatura volte à ordem pela qual ela foi criada, a ordem que Adão vivia, né, antes de se afastar da vontade de Deus. Quando a criatura quer ser luz, ela quer também receber esse conhecimento e iluminar a outras pessoas, né? Partilhando, falando de Deus, sendo luz, iluminando tudo, mostrando Deus para as pessoas, né? Se ela quer, quem quer ser luz, calor e cores, todo o resto não lhe pertence. Então não pertence o que? A sujeira, a imundície, o pecado, os vícios, as paixões, né? Tudo isso não pertence mais. Jesus diz, isto é, quem quer viver sozinho, né? Quem quer viver sozinho não vive mais, não vive a divina vontade. Mas quem quer viver com a divina vontade, isso tudo não pertence a ela, não atinge a ela, não mais faz com que ela tenha uma vida como antes. Ela fica totalmente transformada nessa luz que ela recebe desse conhecimento do livro do céu. E Jesus termina concluindo: por isso, pode estar segura que você não entrou na queda de Adão, porque não foi sua queda um ato de luz, mas de trevas, as quais uma faz fugir a outra. Então, ela estava perguntando a respeito, né, se ela estava ali, né, no ato quando Adão entrou, né, na vontade humana dele e caiu, né, saiu da vontade divina. Ele diz que para ela ficar tranquila que ela não entrou naquele ato da queda, do conhecimento do livro do céu, receber de novo esse dom para formarem os filhos que viverão, né? Os reis, como Jesus diz, né? Os reis e rainhas da divina vontade, assim como ele era o rei aqui na terra da divina vontade, Nossa Senhora era a rainha da divina vontade, né? E a Luísa também, né? Se formou, né? A rainha da divina vontade, a primeira filha da divina vontade a ser formada para deixar esses escritos e formarem outros reis e rainhas, né, que viverão neste reino, porque Jesus, ele não quer só súditos, né, servos para esse reino, não. Todos serão reis e rainhas, vão dominar tudo com ele, né, juntamente com ele, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Né? Esse é o plano de Deus, é um plano de amor que quer fazer com que a criatura volte ao plano original, o plano pelo qual ela foi criada, que é viver nessa união, nessa fusão, nessa unidade com Deus, sermos Jesuses, né? Sermos reis junto com Ele para poder viver neste reino, onde não seremos súditos, né? Nem filhos também, seremos reis e rainhas, como Ele formou, né, a Luísa, através desses escritos, para que ela pudesse trazer para nós todo esse conhecimento, ser formada a primeira para nos mostrar que é possível uma criatura, né, que nasceu com a mancha do pecado original, né, ser também purificada a ponto de se transformar no próprio Jesus vivendo nela, para que forme ali dentro do seu coração, na sua alma, esse reino primeiramente, para que depois ele venha estabelecer esse reino, que não vai ser definitivo, mas vai ser por um longo período, esse reino de Deus, nessa era da paz tão esperada, né? Vai acontecer, que vai ser o reino da divina vontade, e o plano dele vai ser concretizado finalmente. Amém? Fiat.